Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal Fabiano Costa, onde aqui você se informa, mas também se diverte sobre os diversos campos do fantástico, literatura, cinema, artes, cultura, tudo ligado à fantasia, ficção científica ou ao terror propriamente dito. E hoje eu venho com uma dica para o seu final de semana, uma dica de filme para o seu final de semana. Você que não quer sair, porque está tudo muito cheio de gente, aglomerado, a aglomeração é ruim, eu quero ficar em casa, então eu vou assistir um filme no meu canal preferido, ou então no meu streaming preferido, ou então no YouTube. Eu procuro, enfim, a minha dica é um clássico do cinema de terror, chamado The Night of the Living Dead, ou A Noite dos Mortos-Vivos, um filme de 1968, cujo diretor, todos nós conhecemos, Jorge Romero, criou essa obra-prima, e é sobre essa obra-prima que nós vamos falar um pouquinho hoje. Tá legal? Por que ele é um clássico? Quais as curiosidades relativas a esse filme? Primeiro vamos à sinopse. A sinopse já é conhecida universalmente, todo mundo conhece a sinopse. A sinopse é a seguinte: um satélite cai na Terra e libera uma radiação, fazendo com que os mortos se levantem e comecem a caçar os vivos para se alimentar. Então, nesse desespero, como se fosse uma pandemia, então nessa pandemia, nessa situação desesperadora e caótica, um grupo de pessoas se refugia em uma casa, numa região rural da Pensilvânia, e tenta se manter viva enquanto os mortos-vivos rondam em torno da casa, tentando entrar para comer carne fresca, carne humana fresca. E, obviamente, esta é digamos assim, uma prerrogativa interessante. O mais preocupante não são apenas os mortos que se levantam para caçar os vivos, mas a relação dos vivos dentro da casa. Essa é a premissa, não apenas que o Jorge Romero lança nesse filme, mas que vai servir também de fio condutor para todos os outros filmes de mortos-vivos ou zumbis que vão vir daqui para frente. E o mais interessante, o que apimenta esta história, é que o protagonista do filme, muito bem interpretado por Dwayne Jones no papel de Ben, é um negro. Sim, meus amigos, essa é a primeira curiosidade do filme. Dwayne Jones, no papel de Ben, é o primeiro protagonista negro a estrelar um filme de horror no cinema. Tá? É ele que, como todo protagonista, vai ser a linha condutora de toda a história. Ben e Bárbara se refugiam na casa e dali encontram outras pessoas e passam, dentro dos conflitos que o ser humano produz, a criar situações que não deveriam produzir, porque estão todo mundo ali no mesmo barco, tentando se livrar dos mortos-vivos, mas o ser humano é uma loucura, é muito pior do que os mortos em determinadas situações. Já visto aí a nossa pandemia. Tá? Bom, então vamos, depois dessa sinopse, não vou falar o elenco, depois vocês dão uma olhadinha, mas assim, interessante do elenco é que o próprio diretor Jorge Romero, o roteirista que ajudou o Jorge Romero a criar a história, o John Russo, e os produtores Russell Steiner e Carl Hardman, eles fazem pontas dentro do filme, pontas pequenas, papéis, assim, não digo tão irrelevantes, um ou outro sim, mas eles aparecem no filme ali como curiosidade. Outras curiosidades que você tem que saber do filme. Bom, o Jorge Romero, ele inicia a carreira fazendo comerciais junto com o John Russo. Mas um dia ele se cansa, eu quero fazer um filme de terror. Sim, ele pensa em iniciar na carreira cinematográfica rodando um filme de terror, porque ele era muito fã de filmes de terror. E da literatura de terror, obviamente. Então, a primeira ideia dele é fazer uma comédia. Só que aí eles pensam, não, comédia, vamos tentar rodar um filme baseado numa premissa interessante.
Então essa premissa surge a partir do romance literário de Richard Matheson, I Am Legend, um romance que o Richard Matheson lançou em 1954, que aqui a gente conhece como Eu Sou a Lenda, que até gerou aquele filme com Will Smith, isso aí é um papo para outra hora, que eu vou falar também, não apenas do livro do Richard Matheson, que é um livraço, e o filme do Will Smith, que é um bom filme. Qual a premissa do livro do Richard Matheson? Pessoas que fogem de vampiros zumbis, tá? Ele pega essa ideia e constrói A Noite dos Mortos-Vivos. Uma outra curiosidade bem interessante é que o nome do filme, até chegar a The Night of the Living Dead, mudou algumas vezes. Primeiro, o Jorge Romero pensou em Night of Anubis. Depois ele, não vai ficar bom. E aí, o nome que ele deu foi Night of the Flesh Eaters, ou A Noite dos Comedores de Carne. E ele lançou o filme com esse nome. Só que, quando ele começou a pensar em distribuir, obviamente ele distribuiu o filme, ele entregou na mão da The Walter Weathers Organization, que é uma distribuidora de filmes, e aí, meu irmão, essa distribuidora, ela cometeu um erro, a gente não sabe até hoje se foi um erro, foi uma sacanagem, tá? O Jorge Romero afirma que foi uma sacanagem, né? Eles tentaram convencer Jorge Romero a mudar o nome, porque A Noite dos Comedores de Carne talvez não ficasse muito legal. E aí, por eles mesmos, decidiram mudar o nome para The Night of the Living Dead. Só que quando eles mudaram o nome, eles esqueceram de botar aquele símbolozinho do copyright que tem em todas as obras audiovisuais e literárias. Qualquer obra que você desenvolva para dizer o seguinte: essa obra é minha, existem direitos autorais e você não pode reproduzir. Então, quando a The Walter Weathers Organization, que era a distribuidora do filme, não recolocou o copyright na obra, a obra ficou aberta. O que aconteceu? Sem domínio público, o filme passou a ser exibido em qualquer lugar, em pequenos cinemas, festas, festivais. Isso contribuiu bastante com o tempo para que o filme do Jorge Romero deixasse de ser apenas um filme de cinema e se tornasse um sucesso cultural, um fenômeno pop. Isso disseminou a obra do Jorge Romero em tudo quanto é lugar. Mas também deu margem para que qualquer um pudesse utilizar os mortos-vivos, os zumbis de Jorge Romero, também em outros filmes. E outros filmes foram rodados e popularizaram na cultura pop o fenômeno dos mortos-vivos que nós vemos até hoje. Tá legal? É tão importante esse filme que em 1999 ele foi registrado na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos como uma obra historicamente, ou culturalmente, ou historicamente importante para a cultura universal. Para você ver aí, né, a dimensão que essa obra tomou. Mais uma coisa, todo mundo acha que esse filme de Jorge Romero foi o primeiro filme de zumbi lançado nas telinhas. Não foi. O primeiro filme de zumbi chama-se White Zombie, ou Zumbi Branco, lançado em 1932, que tinha o fantástico Bela Lugosi interpretando o Legendre, né? Um sujeito que fazia feitiços zumbis no Haiti que faziam os mortos voltarem à vida, né? É do diretor Victor Valfrin e em 1936 teve a continuação, né? A Revolta dos Zumbis, ou The Revolt of Zombies. E para vocês terem uma ideia, esses filmes de 32 e 36 tinham o nome de zumbi porque na cultura haitiana, né, do voodoo, os mortos que se levantam chamam-se zumbi. Mas no filme do Jorge Romero, você não tem essa referência. Em nenhum momento, nenhum personagem chama os mortos-vivos de zumbis, chamam de mortos, né? Ou seja, eles estavam presos ali e aquele fenômeno acontecia pela primeira vez para aqueles personagens, tá bom? A cultura pop é que depois passou a chamar de zumbi devido a outros e diversos outros filmes que foram surgindo,
Tá? O que esse filme de Jorge Romero traz de novidade é que ele cria um subgênero que todo mundo vai utilizar, chamado apocalipse zumbi. O apocalipse zumbi, ou seja, o mundo tomado de zumbis, surge com esse filme do Jorge Romero. Outra coisa, devido ao baixo orçamento, já que o Jorge Romero ele não foi recheado com grana para filmar, não, ele filmou de maneira independente. É um filme de baixo orçamento, 114 mil dólares, para você ter uma ideia na época quanto custou. Daí porque ele primeiro vai optar por uma filmagem de 35mm em preto e branco, porque era mais barato, e os efeitos especiais são, digamos assim, bem inovadores. Por exemplo, como é em preto e branco, ele vai utilizar calda de chocolate para simular sangue. E é o primeiro filme que você tem uma quantidade enorme de sangue, né? Violência, corpos, cadáveres, né? As carnes que os mortos comiam, por exemplo, foram doadas por um açougue. E você tinha também presunto assado, né? Que as pessoas, que os zumbis comiam para fingir que estavam devorando carne, né? Você também tem a utilização de cera de coveiro para fazer a maquiagem dos zumbis. E esse filme, com custo tão baixo, com o tempo, apesar dos direitos autorais não terem sido obedecidos, com o tempo vai gerar um retorno de mais de 12 milhões para o Jorge Romero. É um filme que vai gerar continuações. O próprio Jorge Romero, em 1990, vai refazer e vai relançar esse filme com o mesmo nome. E depois, em 2006, ele vai ser relançado novamente em 3D. Tá? É uma obra-prima, vale a pena vocês assistirem. Devido à curiosidade, devido a tudo isso que eu falei aqui, mas acima de tudo porque é uma diversão você entender como a Jorge Romero cria uma história que se perpetua até os dias atuais, né? Haja visto aí Madrugada dos Mortos e o nosso querido, a nossa querida série, né, The Walking Dead, que também vem dos quadrinhos, os quadrinhos também referenciando a obra do grande Jorge Romero. É isso aí, se vocês gostaram da dica e das curiosidades, curtam o meu canal e compartilhe com a galera, tá ok? E, novamente lembrando, as minhas obras estão aqui disponíveis com muito horror, tem mortos-vivos, tem fantasmas, tem assombrações, a minha mais nova obra aqui, Histórias Fantásticas do Nosso Interior. Entrem em contato comigo, Fabiano Costa, e peça que eu envio pelos Correios. Se for no Rio de Janeiro, eu posso até enviá-la pessoalmente para você, dependendo do bairro, dependendo da locação, tá bom? Essa é a nossa dica para o fim de semana aqui do canal Fabiano Costa. Ficamos por aqui, até a próxima, meus amigos.